Que Deus abençoe todos vocês que estão assistindo online e que essa seja uma experiência de louvor, adoração, inspiração e restauração. Porque toda vez que a gente vem na igreja, a gente precisa ser restaurado, a gente precisa ser transformado. E eu agradeço ao Senhor Jesus pelo privilégio da gente se expor a tudo isso pelo poder do Espírito. Amém? Uma curta oração. Senhor, nós agora vamos ler a Tua palavra. Fala à nossa mente e ao nosso coração. E ensina-nos a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Primeiro verso de hoje, está em 1 Coríntios, capítulo 13. E o verso é: assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Muito bem. Vamos ler juntos esse verso? Assim permanecem a fé, mas um deles, porém, é o amor. Segunda passagem da palavra de Deus se encontra em Mateus capítulo 24, versículo 13. Foi um pouquinho antes de Jesus dizer: e esse evangelho do reino será pregado a todo mundo e em todas as gerações, então virá o fim. Antes de falar sobre que o evangelho seria pregado, ele disse assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos ler juntos? Aquele. Mas está um pouco desanimado, está meio assim, aquele negócio que... Mais entusiasmo, por favor, vamos lá, mais uma vez, vai. Aquele... Eu tenho um cunhado, o nome dele é Itamar Siqueira, e ele conta a história de um irmão lá no Nordeste do Brasil, que ele tinha o costume de falar as palavras para o povo completar. Bom dia, irmãos da Escola Sabá, aí todo mundo tina. É um prazer muito grande estar com vô, aí todo mundo seis. Quando foi um dia, ele foi passar a lição, chegou na frente e disse assim: irmãos, o cristão tem que ser aí o outro, precavido, irmão, quando sai, ver se a chave está no bolso, olhar, prestar atenção, o mundo é perigoso, mas o cristão tem que ser aí o outro, vidente, previdente, se está meio escuro, leva o guarda-chuva, pode chover, tem que estar preparado, mas o cristão tem que ser Aí chegou uma hora que ninguém sabia que então o outro virou e disse: irmão, eu não sei que é esse seu não. Ele dizia: ninguém sabe, irmão, mais uma vez, não, ninguém sabe. Irmãos, o cristão tem que ser perseverante. Perseverante. Por que eu estou contando essa história? Para vocês não se esquecerem do verso. Jesus disse para todos nós: aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você esquecer do verso, você lembra assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas de um jeito ou de outro, a gente não pode esquecer que o segredo da vida é a perseverança. Hoje nós vamos falar sobre a Novo Tempo USA. Quem aqui conhece a TV Novo Tempo? Ministério do Novo Tempo. Também não precisava ser todo mundo, né? A Novo Tempo, ela existe já há 30 anos, e eu não sei se vocês sabem, mas ela foi a primeira TV adventista no mundo. Sabia disso? A TV adventista mundial começou em Nova Friburgo e ela se chamava Adisat, que era adventista no satélite. E eu tive o privilégio de ser o terceiro diretor dessa televisão.
E foi a época que a gente começou a produzir programas regularmente. E era tanto desafio, a gente não tinha dinheiro, a gente fazia uma programação que era transmitida por digital, ninguém tinha antena digital naquela época, só tinha antena analógica. Então a gente se matava de trabalhar e aquilo não dava certo. E foi tanta dificuldade que chegou uma hora que a divisão sul-americana votou parar com esse negócio de televisão. Disse, isso é gastar dinheiro, isso aí não vai dar em nada. E eu estava traduzindo a decisão da divisão para o vice-presidente da Conferência Geral, o pastor Follett, responsável por expandir isso aí. E quando eu expliquei para ele que estava sendo tomado, ele ficou apavorado, saiu, e do lado de fora ele pegou um tijolo desse tamanho, que hoje em dia a gente chama de celular. Era imenso o negócio, abriu assim para lá, abriu para cá, puxou uma anteninha e ligou direto para o pastor Falkenberg. O pastor Falkenberg disse, volta lá, e disse para não fechar. Nós vamos continuar, se eles não têm recurso, a Conferência Geral vai suprir com recursos financeiros. E ele voltou, em nome do presidente da Conferência Geral, assumiu o compromisso. O presidente da divisão sul-americana, ele decidiu acatar a solicitação do presidente da Conferência Geral, mas ele disse assim, bom, nós vamos fazer o que a Conferência Geral está pedindo, mas nós vamos escolher quem vai ser o diretor dessa televisão. Aí todo mundo, tá bom, votou e tal. E foi aí que eu fui chamado. Eu fui o diretor do ADSAT. Mas, irmãos, eu às vezes olhando para trás, eu fico pensando, o ADSAT para mim naquela época era como enxugar gelo. Você já experimentou enxugar gelo? Você pega uma barra de gelo e diz, nossa, está ensopado, deixa eu enxugar. Aí você pega um pano e passa. Quanto mais você tenta enxugar, mais você se molha. Já notou isso? Então, para mim era isso. A gente trabalhava e fazia programa, e era uma equipe pequena de 5, 6 pessoas. E parecia que aquilo não ia dar certo nunca. O povo não assistia, a gente não tinha dinheiro para fazer mais programa, e todo mundo reclamava que aquela televisão só repetia. Porque se pegou um monte de fita lá do Media Center da Califórnia, colocava, então tocava as fitas sem nenhuma sequência, então tinha programa de criança 3 horas da manhã, tinha programa de comida 11 horas da noite, então não tinha cabimento, era uma loucura. Aí, quando você está numa situação como essa, a grande pergunta é assim, por onde começar? Então, eu tive uma ideia e comecei a trabalhar junto com a equipe. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer 1 hora por semana, e nessa 1 hora vai ser 5 a 10 minutos programa de oração, 5 a 10 minutos programa de criança, 5 a 10 minutos programa de música, 5 a 10 minutos de notícia, 5 a 10 minutos de sermão. Então, 1 hora era o resumo do que é Novo Tempo hoje. Só que, em vez de ser 5 a 10 minutos, você tem um programa de saúde de 2 horas, você tem um programa de oração não sei quanto tempo, você tem mais programa de criança, mas a essência da grade da Novo Tempo começou ali, com toda a dificuldade que você possa imaginar. Só para vocês terem uma ideia, depois de um tempo, a gente conseguiu mais algumas pessoas e conseguimos criar com os editores 3 turnos. O primeiro turno era das 6 da manhã ao meio-dia, o segundo turno do meio-dia até às 6 da tarde, e o terceiro turno das 6 da tarde até meia-noite. Pois eu chegava para atender o primeiro turno e saía no final do terceiro. Acordava 4h30, 5 horas da manhã, vinha para a televisão, a gente trabalhava junto, o pessoal. Saiu o primeiro turno, vinha o segundo, depois vinha o terceiro, quando era meia-noite, eles iam embora, eu vinha também, aí dormia, 2 anos e meio eu fiz isso. Eu dormia mais ou menos de meia-noite até umas 4, 4h30, e foi muito cansativo, muito desgastante, eu cheguei a ficar doente, trabalhando, isso aí, e várias vezes eu disse assim, esse negócio não vai dar certo. Não vai dar certo, está tudo errado, a gente está fazendo transmissão digital quando todo mundo tem analógico,
e não tem dinheiro, não tem gente, não tem programa, o povo não assiste, e quem assiste e ouve dizer, diz que isso não vai dar certo nunca. Mas, meus queridos amigos, o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Nosso Deus é o Deus dos impossíveis. E há poucos anos atrás eu fui convidado para a inauguração da Novo Tempo. Eles mudaram para Jacareí, e quando eu cheguei no portão, que eu olhei assim, eu não pude acreditar no que eu estava vendo. Aquela estrutura enorme, mais de 500 funcionários trabalhando, 7 estúdios, uma programação de 24 horas em português e espanhol. E mais do que isso, o Hope Channel em inglês, em francês, em tantas línguas, tantas nações, o Evangelho sendo pregado através da Novo Tempo e o Hope Channel, é a mesma coisa, né? Eu olhei e disse assim, meu Deus, como a gente se engana quando a gente vê as coisas começarem pequenas. E aí o meu coração se alimenta da certeza de que, na vida, se você não persevera, não consegue nada. Jesus já tinha razão quando ele diz assim, aquele que perseverar até o fim, ele vai ser salvo. Vai ser salvo. Não adianta você correr a carreira cristã 90%, 80%, 70%. E agora nós estamos aqui lançando a Novo Tempo USA pela primeira vez numa igreja nos Estados Unidos. Vocês são os pioneiros desse projeto. É em português, claro, já tem em inglês, já tem em espanhol, a Esperança TV. Mas o que vai ser essa televisão? Eu pensei vamos soltar aqueles 2 vídeos, vamos mostrar já aqui direto o que vai ser a televisão. A TV Novo Tempo USA, pode passar o próximo, ela já tem um site, e nesse site tem os programas de televisão, está vendo? Passa mais um pouquinho. Então, toda essa programação do Brasil, ela já está disponível aqui. Aí você diz, não, mas eu posso pegar do Brasil também. Só que aqui, você tem a identificação de acesso para um telefone, um WhatsApp, nos Estados Unidos. Entendeu? Essa é a grande diferença. Passa mais um, por favor. Bom, agora eu vou fazer uma coisa que tudo que é pregador pede para não fazer durante o sermão, mas eu vou pedir para vocês fazerem. Pega o celular, vai durar 3 minutos essa experiência. Entre no QR Code, e daí você vai entrar no Instagram, e você vai ser um dos pioneiros vendo as primeiras 3 postagens, está vendo aí? Agora eu vou fazer um pedido em nome de Jesus. Você já sabe onde é que está, já descobriu o que é, só que você só vai ver em detalhe na sua casa. Vamos fazer o favor de desligar esse celular? Desliga o celular, que tem muita coisa para a gente conversar aqui. Mas é uma coisa terrível esse negócio de celular, né? Que a gente diz assim, desliga o celular, aí a pessoa, estou acabando. Desliga esse celular, por favor. Muito bem. Gente, Sonete tem uma frase que eu guardo no coração. Ela diz assim, o céu vai ser uma caixinha de surpresa. Por que o céu vai ser uma caixinha de surpresa? Porque tem muita coisa que acontece aqui na terra que a gente não tem ideia. E eu quero compartilhar com vocês uma história que aconteceu recentemente. Olha esse vídeo aqui e vê essa história, que coisa maravilhosa.
duas mulheres na multidão. Duas mulheres perdidas em meio a um sofrimento que parece não ter fim. Uma está buscando a vida. A outra acha que a solução é a morte. Fabiola mora em Belo Horizonte. Luzia vive em Salvador. Elas nunca se encontraram, mas Jesus encontrou as duas. Em 2018, eu descobri um câncer de mama. É lógico que a gente sempre tem medo de morrer, a gente se aproxima mais de Deus. E eu, aproximando mais de Deus, eu comecei a ler a Bíblia. Eu era casada há 23 anos com uma pessoa maravilhosa. Eu fui fazer um exame e descobri que eu tinha o vírus da sífilis, mas a sífilis não se manifestou em mim. E, para completar, foi descoberto o Alzheimer da minha mãe. Nessa semana, uma vizinha morava no prédio em frente, ela morava no 23º andar e ela suicidou-se. E era assim bem de frente da janela do meu quarto. E eu vi aquela cena horrenda, terrível. Aquela cena começou a ficar maquinando aqui. Por que você não faz como ela? Não vale a pena viver. Todos passamos por momentos em que tudo parece perder o sentido. A morte e o medo dilaceram nossa vida e fazem com que nosso coração passe a sangrar. Gota a gota, a fé vai se esvaindo, mas um toque pode restaurar essa ferida. E o que une a história de Fabiola e da Luísa é justamente esse toque, que não veio de uma mão, mas sim de uma patinha. E ao mesmo tempo, eu fui para a televisão, assistir um outro canal evangélico que estava passando, mas de um comercial, o meu cachorrinho mudou, pisou no meu controle, mudou o canal e até eu achar o outro canal, eu achei a Novo Tempo. E não consegui sair da Novo Tempo. Um dia a televisão estava ligada lá, não sabia o que era, e Bob, meu cachorro, pulou na cama e entrou o canal 184, que na hora eu não gravei. Nesse momento entrou um homem falando de um Jesus de uma forma que eu não conhecia. Parece que tiraram um navio das minhas costas. E aquela noite eu consegui dormir. Aí eu descobri que era o canal Novo Tempo. Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, na hora que Ele quer. Eu era aquela filha perdida, suja, fédida. E Deus usou um ser irracional, meu cachorro, para dizer: filha, eu estou aqui. Deus me tocou de forma profunda. E aqui eu me encontro. E não quero mais sair da presença dEle. Quero viver com esse Deus na eternidade. Graças a Deus que existe a Novo Tempo. Ajude a levar esperança a quem mais precisa. Seja um mensageiro da esperança. Eu estava assistindo o culto numa igreja do interior de São Paulo. Uma igrejinha pequena, onde a minha irmã e meu cunhado serviam. E de repente entraram na igreja, entraram 5 pessoas, um pai, uma mãe e 3 filhos. Uma família. Aí o rapaz olhou e disse: quem é o pastor aqui? Aí eles foram atrás do pastor, e eu estava perto. Ele virou para o pastor e disse assim: pastor, eu vim aqui para me batizar. O pastor disse: não, mas você está vindo aqui pela primeira vez? É, pela primeira vez. Mas você tem que ir para a classe. Ele disse: pastor, eu assisto a Novo Tempo há 5 anos. Eu conheço tudo que vocês acreditam. Eu vim aqui para me batizar, eu estou pronto. Pode perguntar o que você quiser daquilo que vocês acreditam, que eu estou pronto para me batizar. E digo mais para você, depois que eu aprendi sobre o dízimo e as ofertas, aqui está o meu dízimo e aqui estão as minhas ofertas. O pastor fez algumas perguntas, e meus amados, aquela experiência marcou a minha vida, porque eu vi aquilo acontecer e eu voltei no tempo. Quando com tanta dificuldade a gente tinha começado o canal,
lutado, enfrentado tantas lutas, e agora começava a frutificar. Olha que maravilha! Começava a dar um resultado que a gente não esperava. Aquela família foi batizada nas águas, e eu sei que é comum famílias, pessoas de todos os caminhos virem para a igreja já para pedir para ser batizado, porque está pronto. Pastor Davi, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que em breve, pela porta daquela igreja, vão entrar brasileiros que vivem aqui na região, e pessoas que falam português, pode ser angolano, moçambiquenho, de São Tomé e Príncipe, Portugal, e eles vão entrar e vão dizer assim: eu vim aqui porque eu quero me batizar. Vocês acham que isso é impossível? Não, porque nós servimos ao Deus do impossível, e Deus quer que a gente persevere nessa caminhada. E quando eu digo perseverar, eu sei do que eu estou falando. No mês de outubro eu vou completar 75 aninhos. Quem olha assim não tem quem diga, né? 75 anos. Ano passado eu me jubilei, eu não me aposentei, hein? Eu me jubilei depois de mais de 53 anos servindo a igreja. E todos os meus amigos estavam na expectativa de eu vestir um pijama e ir para a beira de uma praia, ficar charlando, bebendo água de coco. Mas em nome de Jesus, eu vou continuar perseverando, trabalhando na proclamação do Evangelho até ver Jesus nas nuvens dos céus. Quando chegar no céu, a gente tira férias. Chegar no céu, a gente relaxa. E olha, quando eu me jubilei, o plano pessoal que eu fiz foi de me dedicar inteiramente à música. E algumas semanas atrás, o pastor Davi Barroso e o pastor Axel Orellana vieram com um chamado, convite para poder eu servir, coordenando a Novo Tempo USA. Na minha cabeça, a primeira coisa é dizer assim: mas Senhor, eu servi mais de 30 anos na área de comunicação, estava pronto com meu coração, minha mente para voltar a mexer com música, e agora eu vou ter que voltar a mexer com televisão de novo. Mas na mesma hora me veio a seguinte sensação: você tem a eternidade para mexer com música. Aqui na terra, vamos trabalhar para terminar a obra. E eu disse para Deus: Senhor, se essa é a tua vontade, aqui eu estou, envia-me a mim. A história que vocês viram aconteceu no Brasil, um milagre, um cachorrinho bateu lá, levou o canal, engraçado, 2 cachorros, né? Que ferramenta missionária extraordinária, o cachorrinho batendo na pata do controle remoto, e levando a mensagem de salvação para aquelas 2 mulheres, esperança no meio do desespero. Aí você diz assim: ah, isso foi lá. Ah, é? Olha o que já está acontecendo aqui. Uma mãe, um exemplo. Nas lembranças da filha Lina, ainda vive a imagem de uma mulher que fez da fé seu modo de viver. Eu a conheci como uma mulher de fé, e ela nos encaminhou tudo, segundo o conhecimento que ela tinha a propósito de Deus. Ela não sabia ler nem escrever, mas acho que a sabedoria divina superabunda tudo. Ela não sabia ler nunca, leu, nunca escreveu, mas a conexão que ela tinha com Deus a fazia uma mulher sábia. Ela sempre assistia TV Novo Tempo, ela gostava muito. Até eu falava para ela: você é viciada na televisão. Ela falava: eu sou viciada na palavra de Deus.
Então sempre ela via os programas do Anjo da Esperança, vários programas, mas ela gostava tanto de Anjo da Esperança. E ela falou, um dia eu vou ser o Anjo da Esperança. E ela achava que o que ela fazia não era suficiente para pregar o Evangelho. Tinha de ajudar os outros, fora dos Estados Unidos ou da outra forma que ela ajudava. Mas a vida seguiu um caminho inesperado. Durante uma viagem, sua jornada chegou ao fim. E no ano 2022, ela foi para Portugal e adoeceu. Então veio a falecer. Ela pegou um AVC no avião, quando estava prestes a chegar aos Estados Unidos. A partida da mãe deixou saudade, mas também deixou um legado. Eu também sempre gostava, sempre falava, um dia vou ser. Mas depois que eu vi que o desejo da minha mãe, ela não tinha essa chance de cumprir o desejo dela, esse aí me encorajou a levar adiante o desejo dela em dobro, o meu e a dela. Tornar-se uma mensageira da esperança é mais do que uma homenagem para a mãe. É uma forma de fazer com que a mensagem do Evangelho continue alcançando vidas através de seu legado. É gratificante, porque ser um anjo da esperança, para mim, é ser portador de luz, portador de boas novas, porque a cada vez que eu faço uma contribuição, está ajudando para que outras pessoas conheçam a Deus mais rápido e assim vamos sair desse mundo sofredor mais rápido. No coração de Lina permanece um desejo simples: encontrar sua mãe novamente e dizer que seu sonho se tornou realidade. Porque uma vida de fé pode terminar na terra, mas seu legado continua iluminando caminhos para sempre. Eu sei que um dia podemos encontrar e falar para ela, mãe, a vontade que você tinha de fazer ou de ser, que não conseguiu, eu levei para frente. E ela vai ficar satisfeita. Ajude a levar esperança a quem mais precisa. Seja um mensageiro da esperança. Aí você vai dizer assim, não, mas pelo que eu estou vendo no vídeo, a Novo Tempo aqui já começou. Não. O que acontece é que a Novo Tempo do Brasil, através do YouTube e das redes sociais, ela já está aqui espalhada. Só que o problema é que as pessoas conectam com um telefone do Brasil e aí não dá continuidade. O que a gente está tentando fazer como prioridade é alcançar as pessoas aqui, trazê-las para Jesus e batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou colocando para vocês a essência da prioridade, porque a prioridade não é abrir mais estúdios, fazer mais produção, vai ter tudo isso, mas a prioridade é, com o que a gente já tem, achar pessoas, conectá-las com outras pessoas, e aí que entra você, e levá-la aos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Porque por mais que a gente se encante com todos os benefícios e vantagens desse mundo, essa aqui não é a nossa pátria. Nós temos que viver aqui com os olhos no lar celestial. Nós somos peregrinos e forasteiros. E meus amados, deixa eu falar uma coisa que me surpreendeu. Vocês acreditam que 3.149 pessoas que vivem nos Estados Unidos entraram em contato com a Novo Tempo do Brasil pedindo oração, pedindo estudo bíblico, pedindo... Então, a Novo Tempo USA, ela já começa com mais de 3.000 interessados. Isso é extraordinário. O pastor Davi Barroso é coordenador do Portuguese Advisory aqui na divisão norte-americana.
E estima-se que haja aproximadamente 6.000 adventistas aqui nos Estados Unidos. Você pode imaginar que tem 3.000 pessoas para serem atendidas por esses 6.000 adventistas? Os pastores não vão ser suficientes para atender essas pessoas. E é aí que entra você. É claro que na parte final aqui da minha mensagem eu vou pedir para você colaborar e participar financeiramente. Mas antes de falar disso, eu quero alertar você, que eu vou até mais perto aqui, que você tem uma missão de prestar atenção em quem for uma pessoa que você não conhece. Entrou na igreja, você não conhece, como vai? Muito prazer, bem-vindo, bem-vinda, como é seu nome, em que eu posso ajudar? A gente tem perdido muita gente, porque a gente não se importa com aqueles que tem que ficar atento, prestando atenção. Aparecer uma pessoa diferente, encaminhar. Olha, chega aqui, pastor Davi, olha, chegou fulano de tal, dona Maria. Ô, dona Maria, mas que prazer, nós somos a sua família, você não está só. Isso tem que ser enfatizado muito. Sabe por quê? Quando a Novo Tempo começou a crescer no Brasil e as pessoas começaram a vir para a igreja, a grande reclamação era a falta de bom atendimento. Que vergonha, gente. A gente vive para pregar o evangelho, de repente as almas vêm para a igreja e são mal atendidas. Aí eles chegavam na igreja, ficavam, entravam uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, ninguém dava nem bom dia, nem boa noite, nem nada. O que a pessoa fazia? Ia embora, errei o lugar. Não é aqui não. Não pode. Então, primeiro alerta, fica atento e abre o coração, porque um bom acolhimento é meio caminho andado. Se você atende bem, se você engaja bem, funciona bem. Segunda coisa, Sonete depois ela está colaborando com os grupos que vão fazer, os guerreiros de oração. Isso vai ser falado depois aqui. Nós precisamos interceder nessa guerra do bem contra o mal, por aqueles que estão lutando para se libertar das garras de Satanás. Então, aqui também haverá um tempo de oração, de intercessão, por esse ministério, por essas pessoas. E, finalmente, aí vem a participação. Eu na vida, trabalhando para a igreja, eu já participei de muita campanha. Coloca aquele quadrinho lá. Como é que seria esse comprometimento, né? Faça parte dessa linda missão, a sua contribuição pode mudar vidas. Põe o outro aí, ó. O outro é o resumo daquilo que eu já falei. São 6.000 membros, 3.000 interessados, isso gera 9.000 pessoas. A gente tem para ser atendido metade da população adventista brasileira, que fala português nos Estados Unidos. Metade. Isso é um campo missionário fértil de gente que já demonstrou interesse, que quer oração, quer estudo bíblico, etc. Aí o que é a proposta que a gente está fazendo? Vira o outro aí, faz favor. Sabe o que é? $1 por dia. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem aqui tem $1? Eu acho que quase ninguém, porque o povo não está mais carregando dinheiro, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. $1 é muito ou é pouco? Esse pouco está com cara de que é muito. Deixa eu perguntar de novo. $1 é muito ou é pouco? É pouco. $1 não é nada, mas é alguma coisinha, né? Para mim, o segredo da Novo Tempo e USA é o seguinte: são muitos dando pouco. A gente sempre se concentra em poucos dando muito. Se a gente pegasse uma oferta de $5.000, $10.000, $2.000, né? Não. Nós estamos falando aqui em $1 por dia. Isso não é muito, e isso é possível para quem tem dinheiro e para quem não tem dinheiro. Claro que vai ter gente que vai poder dar $100 por mês, $1.000 por mês, $500 por mês. A gente não está limitando a participação. O que a gente está dizendo é o seguinte: pelo
pelo menos $1 por dia. Queria pedir para os diáconos para distribuir o envelope e o cartãozinho do compromisso. Por que $1 por dia? Esse $1 por dia pode fazer a diferença na salvação de uma pessoa. Eu não estou falando de teoria nem de propaganda. Eu estou falando de realidade que já acontece em várias partes do mundo. A Novo Tempo USA conta com a sua doação de $1 por dia. E quando você entra para participar disso, sabe como é que você vai ser chamado? Mensageiros de esperança. Amém? Eu quero dar as boas-vindas para os mensageiros de esperança aqui nessa igreja. A sua oferta de pelo menos $30 por mês vai fazer a diferença para avançarmos com a pregação do Evangelho por meio da televisão e das redes sociais. Cadê? Todo mundo já recebeu? Não? Está vendo, está vendo. Passa um montinho para ir mais rápido. O cartãozinho é esse aqui, ó. Cartão do compromisso. Eu acho que mais diáconos para ajudar um pouquinho mais rápido. Isso. Tá ótimo. Esse cartãozinho aqui, ele diz o seguinte, ó. Reconheço o privilégio de participar na missão da igreja. Reconheço também a necessidade de estabelecer a Novo Tempo USA para contribuir com a conclusão da obra de Deus na terra. Compreendendo a importância de minha participação pela graça de Deus, eu me comprometo a doar pelo menos $1 por dia. Aí daí, pela fé, você assinala se será $30, $50, $100, $500, 1.000 ou outro valor qualquer. Aí vem o nome, e-mail, WhatsApp e a igreja, e daí você assina. Eu queria fazer um pedido para você, sabe o que é? Ninguém ficar de fora. Sabe por quê? Porque quando você não se envolve, o projeto nunca vai ser seu. E meus amados, nós precisamos levar a mensagem de salvação a toda raça, tribo, língua e povo. Enquanto você lê e preenche, a Sonete vai cantar uma música que Deus me deu há muitos anos atrás, mas que eu acho continua significativa para nós hoje. Vem, Senhor, vem usar o meu fervor, vem viver no meu labor, vem morar no meu viver. Vem, Senhor, para que eu possa ajudar meu irmão a encontrar o caminho para ti. Oh, vem, Senhor. Eu sem ti não sou ninguém, mas eu quero ser alguém para meu irmão. A vereda da humildade. Vem, Senhor, vem buscar os teus fiéis, pois não quero aqui ficar. Eu anelo outro lugar, mas enquanto tu não
Meus amados, vamos fazer uma oração de dedicação desse compromisso que você está tomando diante de Deus. Tem também um envelope aí que foi dado para você. Tem gente que pode preferir, ao invés de fazer só o compromisso, de colocar no cartão de crédito de forma regular. Faça isso, preencha com seus dados e nós vamos tomar cuidado de fazer o melhor para garantir a sua participação. Vamos nos levantar para a oração. Querido Deus, nós estamos diante da Tua presença, assumindo o compromisso de sermos mensageiros de esperança. Alguns de nós andam cansados de tanta espera e tanta demora, mas, Senhor, nós Te agradecemos pelo privilégio de estarmos envolvidos, porque a missão ainda não acabou. Tem muita gente ainda que precisa conhecer sobre o amor de Deus. E a gente está tendo hoje o privilégio de colaborar, de participar. Eu te peço, Senhor, uma bênção sobre o pastor Axel Orellana, que está coordenando esse projeto aqui na divisão norte-americana. Abençoe igualmente o pastor Davi, coordenando o Portuguese Advisory, e os líderes do Portuguese Advisory, os pastores que trabalham aqui na divisão norte-americana com língua portuguesa. Ó Deus, dá-nos uma mente clara, discernimento, para com o nosso envolvimento e as nossas ofertas, nós fazermos avançar todos os meios possíveis para levar a mensagem de fé, esperança e amor para as pessoas. Dá-nos entusiasmo para nós fazermos a Tua obra e consagra esse compromisso que está sendo tomado nesse momento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe. O grupo vai cantar, eu vou ficar naquela porta, eu sei que eu tenho que tocar. Eu vou ficar naquela porta, e daí vocês devolvem esses cartões assinados para mim, e nessa porta vocês devolvem para o pastor Davi. Tá? Que Deus abençoe todos vocês.